Quero cumprimentar todos os vereadores, todas as vereadoras, desejar ao Valmir muita força e fé para que possa cumprir com a sua caminhada aqui, né? Porque daqui para frente é uma dor terrível que o Valmir levará para o resto da vida. E a minha melhor forma de homenagear o Valmir, um vereador trabalhador, um vereador que sempre esteve atuante na comunidade, é também subir aqui a essa tribuna e dizer algumas palavras de reflexão. Muitas vezes as pessoas justificam as mortes que estão acontecendo por conta do acaso. Tem gente que até se justifica em Deus, dizendo que Deus quer a morte das pessoas. Deus chamou, Deus recolheu, Deus quis levar mais de 450 mil brasileiros, para ser mais exato, 465 mil brasileiros. Mas Deus quer a ação. É isso que Deus espera da gente, a ação, principalmente das autoridades desse país, principalmente. Eu quero fazer essa reflexão porque o que nós estamos vivendo não é o acaso, não, muito pelo contrário. O que nós estamos vivendo e essas vidas que são perdidas todos os dias, diariamente, é muito do acaso de muitas autoridades políticas. Não estou aqui dizendo que se as autoridades políticas do nosso país estivessem trabalhando de forma adequada, não haveria mortes, porque nós estamos vivendo uma pandemia que se alastrou pelo mundo e muitos países estão aí experimentando também essas mortes. Mas quando a gente olha para o mundo, a gente também vê países que trataram de uma forma e países que trataram de outra. Aqueles que seguiram a corrente do negacionismo, de achar que o Covid, como foi explicitado pelas autoridades políticas aqui, que é só uma gripezinha, isso não vai matar, porque o brasileiro, ele nada no esgoto, ele tem força para enfrentar essa doença. Era assim que era tratado no começo da pandemia. E negar uma doença, e negar uma questão tão grave como essa, é a gente negar aos brasileiros a chance de sobreviver. Nós podemos olhar aí o mundo, vamos pegar aqui os Estados Unidos, que teve inicialmente um presidente negacionista durante a pandemia, que não acreditava que essa doença poderia ceifar a vida das pessoas, quando deixou a presidência da República, estava lá os Estados Unidos em primeiro lugar em número de óbitos. Mudou a política nos Estados Unidos e também mudou a forma como se tratou o Covid. E hoje nos Estados Unidos as pessoas podem vacinar à vontade. Os índices de morte estão caindo. Peguei esse exemplo para dizer que não é acaso, para dizer que se as autoridades políticas do nosso país estivessem suficientemente comprometidas em combater essa pandemia, e destaco aqui no plano federal, com certeza o nosso país estaria enfrentando essa pandemia de uma outra forma. Eu poderia estar sentado lá, né? Eu respeito todos os vereadores aqui com esse gesto nobre de não falar, de não usar a tribuna para homenagear o Valmir, mas se eu estivesse lá sentado, eu não seria o Flavinho. Eu vim aqui, né, para expressar essas palavras, porque esse tipo de política precisa ser denunciada, esse tipo de política precisa ser explícita para as pessoas entenderem esse momento que a gente vive. Olha, peguei números agora, senhor presidente, Paulinho dos Condutores, são 16 milhões e 600 mil brasileiros, mortes 465 mil, pastor Rogério, 465 mil pessoas, e quando morre 465 mil pessoas, são pais, mães que choram a morte de seus filhos, são filhos que choram a morte de seus pais, são amigos que choram a perda dos seus amigos. E quando morre um jovem como Alexandre, é uma parte do futuro do nosso país, da nossa cidade que nós estamos perdendo. E quantos jovens já nos perderam na pandemia? São muitos jovens. Jacareí, por exemplo, hoje chega a 584 óbitos.
Então, não poderia deixar aqui de vir e fazer essa reflexão, nesse momento triste para nós, doído, porque o Valmir é um companheiro aqui, temos muitas divergências políticas, mas um companheiro de respeito que perde o seu filho. E dizer, vereadores, que nós sempre fizemos a nossa parte aqui, todos os projetos de lei que vieram, que foram para ajudar no combate ao Covid, nossa casa aqui votou favorável, se empenhou, emendas impositivas, mas é momento da gente refletir, é momento da gente entender o que uma mal política feita causa na vida das pessoas. Eu espero que novos ares sejam dados ao nosso país daqui para diante, que os profissionais se conscientizem, do quanto é importante a gente lutar para ter mais vacinação, do quanto é importante a gente lutar para que a ciência seja seguido e não discursos meramente mesquinhos, que só tende a confundir a cabeça das pessoas, só tende a agravar a pandemia pela qual estamos passando. Eu espero realmente, eu tenho esperança, de que todos nós possamos fazer a nossa parte, mas eu espero que, em especial, no plano federal, sejam aí tocados, com uma dose de humanidade, para que possam reverter essa política negacionista, essa política de não acreditar no potencial que essa doença tem, de levar pessoas, de destruir famílias, de destruir jovens, e possam não ficar combatendo o Covid com discurso político, mas combater o Covid no que é necessário, da forma como já está demonstrada no mundo, que é a ciência, que é a vacina. Portanto, Valmir, eu sei que você vai assistir depois dessa sessão, é a minha melhor forma de te homenagear, subir essa tribuna, fazer essa reflexão e te desejar muita fé em Deus, muita força para que você continue sendo esse vereador e cumprindo com a sua missão aqui na terra. Vá em paz, Alexandre.